Os órgãos sexuais de homens e mulheres consistem em 3 conjuntos de estruturas: gônadas, genitália interna e genitália externa. As gônadas produzem células semente chamadas de gametas, que podem dividir-se e replicar-se em um organismo. As gônadas masculinas são os testículos, que produzem espermatozoides. E as gônadas femininas são os ovários, que produzem os ovócitos. As gônadas produzem esteroides sexuais que estão envolvidos na ovogênese, que é a formação e desenvolvimento de um ovócito, e na espermatogênese, que é a formação e desenvolvimento do espermatozoide, assim como na gestação e lactação. Os efeitos desses hormônios também afetam ossos e músculos. Os ovócitos são uma das maiores células do corpo. São imóveis e dependem de uma corrente para serem transportados ao longo do trato genital. Os espermatozoides são muito pequenos e são móveis, o que possibilita que percorram nadando o trato genital da mulher na sua busca por um ovócito para fertilização. O período de produção dos gametas, ou gametogênese, também é muito diferente em homens e mulheres. A maioria das evidências indica que as mulheres já nascem com todos os ovócitos. Durante os anos reprodutivos, os ovócitos amadurecem em um padrão cíclico e são liberados dos ovários aproximadamente uma vez por mês. Após os 40 anos de idade, aproximadamente, os ciclos reprodutivos femininos cessam, na chamada menopausa. Os homens, por outro lado, produzem espermatozoides continuamente a partir da puberdade. A produção de espermatozoide e a secreção de testosterona diminuem com o envelhecimento, mas não cessam. Os hormônios gonadais estão sob o controle do eixo hipotálamo-hipófise-gônadas. Homens e mulheres utilizam os mesmos hormônios sinalizadores desse eixo. No hipotálamo, o hormônio liberador de gonadotrofina, GnRH, é sintetizado e secretado para a hipófise. Essa liberação de GnRH é pulsátil para economizar energia, ocorrendo em pequenos pulsos a cada 1 a 3 horas, significando que não existe uma liberação contínua. O GnRH chega à adenohipófise, que secretará os hormônios luteinizante, LH, e o folículo estimulante, FSH. Juntos, LH e FSH são chamados de gonadotropinas. Nas mulheres, o LH e o FSH têm como alvo os ovários, os quais estimulam a maturação dos folículos ovarianos contendo óvulos e a secreção de andrógenos, estrógenos e progesterona pelas células do ovário. Além disso, uma grande quantidade de LH é secretada no meio do ciclo menstrual para induzir a ovulação. Nos homens, o LH tem como alvo os testículos e sinaliza a secreção de andrógenos, principalmente a testosterona. E o FSH estimula a maturação, produção e formação dos espermatozoides. Ambos os sexos produzem os 3 grupos de hormônios, porém os andrógenos predominam nos homens e os estrógenos e a progesterona são predominantes nas mulheres. Agora vamos falar sobre os ovários. O par de ovários é localizado lateralmente ao útero. Os gametas em desenvolvimento são chamados ovócitos, enquanto estão no ovário.
Nas mulheres, em geral, apenas 1 ou 2 ovócitos se desenvolvem por mês. Nos ovários, os andrógenos são secretados e convertidos em estrógenos, especialmente o estradiol e a progesterona. Existem 3 estrógenos principais. O mais potente é o estradiol, embora a estrona e o estriol também tenham efeitos funcionais. Os estrógenos mantêm os órgãos reprodutores e as características sexuais secundárias das mulheres, ao passo que a progesterona sinaliza o útero para se preparar para a gravidez. O ciclo menstrual mensal das mulheres se deve ao ciclo hormonal induzido no ovário e no útero, chamado de ciclo ovariano e ciclo uterino. Esses ciclos serão abordados num futuro vídeo sobre sistema reprodutor. Agora, glândulas mamárias. As mamas e as glândulas mamárias fornecem o alimento ideal para os bebês. Embora a lactação ocorra logo após o nascimento, o crescimento do tecido mamário e o preparo para esse ato ocorrem durante a puberdade feminina. Esse crescimento e o desenvolvimento são mediados por hormônios gonadais femininos, como parte das características sexuais secundárias. Na preparação direta para a lactação, as mamas se desenvolvem mais amplamente por meio dos elevados níveis de estrógenos, progesterona e prolactina. Além de dar início à produção de leite e sua manutenção, o que é principalmente mediado pela prolactina, o leite deve ser estimulado a ser ejetado para permitir a sucção pelo bebê, um processo mediado pelo hormônio da neurohipófise, a ocitocina. A prolactina é um hormônio peptídico produzido e secretado na adenohipófise. É produzida e secretada tanto nos homens quanto nas mulheres. Nas mulheres, a secreção de prolactina aumenta durante a gestação. A prolactina tem meia-vida de cerca de 20 minutos e tem como funções o crescimento e o desenvolvimento das glândulas mamárias, a síntese do leite nas mamas e a preparação dessas para a lactação. A função da prolactina nos homens ainda não é bem entendida. A ocitocina é um pequeno hormônio peptídico produzido no hipotálamo e secretado pela neurohipófise. Uma vez no sangue, a ocitocina tem uma meia-vida de 3 a 5 minutos. Tem 2 funções primárias nas mulheres. A primeira é estimular a contração das células no tecido mamário, permitindo a ejeção do leite durante a lactação. E a segunda função primária é estimular a contração da musculatura uterina durante o parto. Já nas funções secundárias, elas induzem o comportamento maternal, que é o cuidado com os bebês, e estimular a liberação de prolactina. Agora vamos falar sobre os testículos. O par de testículos está situado em um saco de pele chamado bolsa escrotal ou apenas escroto. O escroto fica do lado de fora da cavidade da pelve. Um septo na linha mediana divide o escroto em metade direita e esquerda, proporcionando um compartimento para cada testículo. Os testículos produzem a testosterona e os espermatozoides. A testosterona é produzida pela conversão da androstenediona. A testosterona é produzida pela conversão da androstenediona. A maior parte da testosterona é secretada pelos testículos, mas cerca de 5% vem do córtex suprarrenal. Em alguns órgãos-alvo, a testosterona é convertida no seu derivado mais potente, o DHT. Alguns dos efeitos fisiológicos atribuídos à testosterona são, na verdade, resultados da atividade do DHT. Os homens sintetizam alguns estrógenos,
mas os efeitos feminilizantes desses compostos não são evidentes nos homens. A testosterona mantém os órgãos reprodutores, as características sexuais secundárias dos homens e ajudam a promover a formação do espermatozoide. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!